O sábado teve notícias boas para o torcedor do Internacional. Mesmo com vitórias dos adversários diretos no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, o Inter segue no G4 e ficará assim pelo menos até o final desta rodada, muito devido ao saldo de gols construído na última goleada sobre a equipe do Coritiba. Dentro de campo, Mano Menezes terá 2 reforços para a partida de terça contra o Colo-Colo, René e Alan Patrick, que voltaram a treinar normalmente. Fora de campo, a direção fez uma última investida por Yuri Alberto, que não deu muito resultado. Ele de fato irá para o Corinthians, despertando uma decepção junto aos dirigentes colorados. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 25 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no sábado do Internacional, que se prepara para enfrentar o Colo-Colo do Chile na terça pela Copa Sul-Americana. Eu começo falando sobre o Inter dentro de campo. Na manhã deste sábado, teve a reapresentação dos jogadores após a goleada sobre a equipe do Coritiba. Vai ser um tiro muito curto essa preparação, porque já na segunda o Inter viaja para o Chile e na reapresentação, reforços. Jogadores que estiveram à disposição de Mano Menezes retornando do departamento médico e sendo notícias importantes nessa preparação colorada. O René e o Alan Patrick treinaram normalmente no treinamento coletivo de reservas no CT Parque Gigante e, estando à disposição, devem ser naturalmente titulares no jogo da próxima terça-feira. René assume a vaga na lateral esquerda. Alan Patrick deve assumir a vaga no meio-campo, na vaga de Tyson, que havia sido titular no último jogo. Aos poucos, o Mano vai remontando os retalhos de todos os desfalques que ele teve para a partida contra a equipe do Coritiba. No domingo pela manhã, mais um treinamento que já deve começar a encaminhar o time que enfrenta o Colo-Colo do Chile nesta terça-feira. Mas teve notícia boa também relacionada ao Campeonato Brasileiro. O Inter teve hoje os jogos dos seus adversários diretos. O Atlético Paranaense, por exemplo, enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino. E se o Atlético Paranaense vencesse, ultrapassava o Internacional. E foi o que aconteceu. O Furacão venceu por 4-2 o Bragantino, pulou para a terceira colocação. O Inter, então, ficou dependendo do resultado do jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Fortaleza no Mineirão para conseguir ou não se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. E o Galo venceu 3-2 de virada a equipe do Fortaleza, mas mesmo assim o Inter seguiu no G4 do Campeonato Brasileiro. Por quê? Pelo saldo de gols. Inter e Atlético Mineiro estão empatados em pontuação, 24 pontos. O Inter tem o mesmo número de vitórias que o Galo, 6 vitórias. No saldo de gols, o Inter tem 7 e o Atlético tem 6. E por isso o Inter ficou à frente do Atlético Mineiro, logo ainda no G4 do Campeonato Brasileiro. O saldo de gols construído na vitória por 3-0 sobre o Coritiba foi fundamental para que o Inter pudesse encerrar essa rodada do Campeonato Brasileiro no G4, o que é algo bem positivo. O Inter, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta a equipe do Ceará no próximo sábado, lá em Fortaleza, tentando manter, evidentemente, essa sequência de G4 da competição. Próximo assunto que eu trago aqui é sobre Yuri Alberto. Na tarde deste sábado, eu publiquei um vídeo falando sobre os moldes do acerto do Corinthians com o jogador. O Corinthians está cedendo jogadores para o Zenit da Rússia. E naquele vídeo eu explicava que o Yuri Alberto não foi o único a escolher o Corinthians, porque para o Zenit faria mais sentido a proposta do Corinthians, já que, de alguma maneira, o clube russo teria uma contrapartida pela saída do jogador, que era iminente, porque ele não gostaria de voltar para a Rússia e tinha uma norma da FIFA que autorizaria ele a suspender o contrato. Então, também em função do Zenit, o Corinthians era o melhor destino. Na tarde deste sábado, o Leonardo Meneghetti, da Bandeirantes, colocou no canal do YouTube dele algumas informações importantes que ele conseguiu de uma fonte do Internacional sobre o negócio Inter e Yuri Alberto. E aí eu vou trazer aqui algumas informações importantes. A primeira delas, o Inter fez a última proposta pelo Yuri Alberto ontem.
E o Yuri Alberto, essa proposta ela tá na mesa ainda do Yuri Alberto, tá? É uma proposta igual, a gente já disse aqui que não havia diferença de dinheiro nas propostas, tá? Do Corinthians e do Inter para o Yuri Alberto. O Inter também estaria disposto a dar alguma compensação para o Zenit, sendo algum jogador emprestado. O grande ponto é que, na visão do Internacional, quem decidiu ir para o Corinthians foi o Yuri Alberto, tá? E aí há uma decepção de alguns dirigentes do Internacional com o Yuri Alberto, porque o próprio jogador se mostrava muito empolgado com a ideia de voltar para o Internacional, com a ideia de ser repatriado. E a gente falava disso aqui, do sonho do Inter. Eu relatei a conversa que eu tive com o presidente Alessandro Barcelos, que ele disse que estava tentando um grande reforço para o ataque, que na verdade era o Yuri Alberto. Todas essas situações de sinalização do Yuri Alberto de querer voltar. E aí, quando sai a norma da FIFA, o Corinthians ataca e o Yuri Alberto debreia e esfria as conversas com o Inter e acaba esquentando com o Corinthians. Os dirigentes do Inter ficaram decepcionados com a postura do Yuri Alberto. Eu tenho a minha leitura de que o Yuri Alberto vai para o Corinthians também por uma... Vamos lá. Por ajeitar as coisas com o Zenit, para não romper tanto com o Zenit. Mas no Internacional a decepção ficou. O clima um pouco ruim ficou. Um jogador que é a maior venda da história do Internacional e que o Inter esperava que ele tivesse esse gesto e confirmasse principalmente a expectativa que ele despertou de querer voltar. No ambiente do Beira-Rio, e para mim essa é a principal informação, ficou uma frustração com o Yuri Alberto. Eu já relatei aqui que não teve muito o que o Internacional fazer, tá? O Inter fez propostas pelo Yuri Alberto. E essa informação ela só confirma isso. Na sexta, o Inter ainda fez uma última tentativa, mas acabou que o Yuri Alberto, de acordo com o Inter, escolheu o Corinthians e o Inter coloca todo o peso dessa decisão no Yuri Alberto. Eu entendo que existe uma condição do Zenit para induzir o Yuri Alberto ao Corinthians, mas a negociação está fechada e o Corinthians deve anunciar ao longo dos próximos dias, tá? Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui uma combinadinha, tá? Combinadinha de Campeonato Brasileiro. É bom uma combinadinha de Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Tem pelo Campeonato Brasileiro. Peraí que eu perdi a tela aqui. Agora vai. O Juventude enfrenta a equipe do São Paulo às 6 horas da noite. Eu vou de São Paulo. Depois tem Avaí e Palmeiras, às 4 horas da tarde. Na verdade, esse jogo é antes. Eu vou de Palmeiras. E às 4 horas da tarde também tem Clássico do Rio, Botafogo e Fluminense. Eu vou ir no empate. Essas três combinações, se eu jogar 10 pila, volta para mim R$ 82,04. Boa combinada, né? Me cobra amanhã essa que eu vou cravar, beleza? Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!